Será que todos os que foram curados pelo Senhor Jesus, quando ele andou aqui na terra, foram salvos? Se não, como podemos saber a diferença? Houve indivíduos que o Senhor abençoou fisicamente e certamente foram salvos. Veja o caso do homem em Marcos capítulo 2. O Senhor poderia dizer a ele: filho, os teus pecados te são perdoados, no versículo 5. Depois, a mulher, ou uma mulher com o fluxo de sangue, podemos concluir que ela não recebeu nenhuma bênção espiritual quando o Senhor falou com ela. Você pode ler aquele caso. O Senhor lhe disse: a tua fé te salvou, Marcos capítulo 5, versículo 34. A palavra para te salvou é a mesma palavra usada no Novo Testamento para salvo. O Senhor Jesus possuía os dois atributos da divindade: perdoar pecados e curar doenças. Já era algo que estava nas Escrituras do Antigo Testamento sobre ele. Salmos, capítulo 103, versículo 3. Ele tinha poder no reino físico e no reino espiritual. Isso ele mostrou em seu ministério durante a sua vida aqui, tanto curando, por exemplo, aquele paralítico, como também salvando ele, perdoando os seus pecados. Maria Madalena, que experimentou fisicamente o poder libertador do Senhor, certamente foi salva. O cego Bartimeu, curado pelo Senhor, foi salvo e o seguiu pelo caminho. O endemoniado gadareno, que habitava entre os túmulos que o Senhor libertou, também foi claramente salvo, pois o Senhor o instruiu a ir para casa e contar a seus amigos sobre o poder de Deus em sua vida. Todos esses casos deram evidência não só da cura física, mas também da salvação. Em algumas ocasiões, porém, o Senhor, em seu ministério, curou muitos. Por exemplo, Mateus capítulo 8, os versículos 16 e 17, mas não há evidência de que eles também tenham sido salvos. Sem dúvida, para alguns isto pode ter resultado em sua salvação, mas devemos distinguir entre as obras de poder do Senhor fisicamente e sua obra de graça espiritualmente. No incidente da cura dos 10 leprosos, em Lucas capítulo 17, o Senhor teve que perguntar: não foram 10 os curados? Mas onde estão os 9? Isso está no versículo 17. Apenas um leproso voltou para glorificar a Deus. Parece que os 9 foram curados fisicamente, mas espiritualmente não houve mudança em seus corações. Isto indica que nem todas as curas de indivíduos pelo Senhor resultaram em salvação. Pode ser interessante observar no Novo Testamento que, enquanto lemos sobre sinais, maravilhas e milagres, quando estão juntas estas três palavras, sinais, maravilhas e milagres, nunca encontra a palavra maravilha usada sozinha. Maravilha mexe com as emoções. As pessoas ficam emocionadas com aquele evento. Você pode ler Hebreus capítulo 2, versículo 4 e Atos capítulo 2, versículo 22. Não se pode pensar que o Senhor curou alguém apenas para produzir espanto e admiração. Enquanto o Senhor operava milagres e maravilhas, suas obras tinham um significado espiritual e seu ministério de cura tinha em vista a bênção espiritual daqueles que experimentavam seu poder, quer resultasse em salvação ou não. Nós temos um caso muito claro sobre isso quando se lê a multiplicação dos pães no Evangelho de João, capítulo 6. O Senhor Jesus instruiu aqueles que depois o procuraram no outro dia para ter mais pão. Ele disse: vocês devem procurar a comida que permanece e não a que perece. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão necessário para a vida eterna. Mas a maioria daquelas pessoas só estavam o buscando para a satisfação do seu corpo, do físico, e mais nada. Quando ele apelou a eles para que crescem nele, como aquele que realmente podia atender às suas mais profundas necessidades de salvação,
aquilo que a religião judaica, o templo, os sacrifícios, os sacerdotes, enfim, tudo aquilo não pôde dar para eles, desprezaram ele, não quiseram ele. Então, a resposta é que nem todos os que foram atendidos fisicamente, sejam a cura, a multiplicação de pães e peixes, nem todos foram salvos. Cura não é sinônimo de salvação. Existe, que é o que a maioria das pessoas buscam, e é por isso que as religiões na cristandade que oferece esta propaganda para as pessoas, que nada se realiza na realidade, enche, as suas reuniões são crivadas de pessoas, mas prega-lhes o Evangelho, prega-lhes que são pecadoras perdidas indo para o inferno, que precisam da salvação de Deus, precisam do novo nascimento, que essa salvação não é pelas suas obras, que todos ali são como imundos, como trapo da imundícia, que Deus os já tem condenado por causa dos seus pecados, poucos ficam. Senão só o pregador falando sozinho. Há pouco interesse na humanidade pela salvação eterna, pela mudança das suas vidas para uma vida de santidade em conformidade com Deus. Muitos querem uma capa religiosa, as bênçãos de Deus e tudo termina por aí. Mas essas coisas podem acompanhá-lo muito bem até a hora da morte. No momento da morte, aquela pessoa parte sem Deus, pois foi assim que viveu aqui. Não o quis como seu Salvador. Nunca quis tratar da maior gravidade que só Deus podia tratar, só Deus podia ir. Nunca foram salvos. Você que me ouve, em qual classe de pessoas você está? Você está na classe daqueles que já regularizaram este assunto com Deus? Você já se encontrou como um pecador perdido? Você já se prostrou aos pés de Cristo, recebendo como seu Salvador pessoal? Ou ainda você está no caminho largo e espaçoso que conduz à perdição? Para você ser salvo, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Para você se perder, fique como está. João Batista disse uma certa vez, quando viu o Senhor Jesus, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista era um homem único, com uma mensagem única. A ele foi confiada a tarefa de anunciar a chegada do Messias, o Salvador da humanidade. Sem o apoio de nenhuma organização religiosa, sem o polimento de um orador treinado e sem as armadilhas do coração ou da correção social, ele falava em tons que atraía milhares para ouvi-lo. Seu maior sermão foi um modelo de brevidade e clareza. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 milênios depois de terem sido ditas pela primeira vez, essas palavras mantêm toda a sua vivacidade e poder originais. Por meio de João Batista, Deus deu um testemunho atemporal e poderoso do valor infinito de seu próprio Filho e do valor duradouro da obra da cruz. Este único, maravilhoso, incorpora 3 das verdades cardeais do Evangelho, ou seja, a ruína do homem, o remédio de Deus e nossa responsabilidade com esta mensagem. A Bíblia confirma com a observação cuidadosa, ela revela que o pecado é uma força destrutiva em nosso mundo. A ruína da sociedade, manifestada em violência, imoralidade e vício, são os sintomas externos e coletivos de um vírus espiritual que infecta pessoalmente todas as almas. E a culpa interior e o vasto vazio de um coração sem Deus são lembretes constantes de que não estamos naturalmente prontos para nos encontrar com Deus. A Bíblia declara de uma forma clara
que todos pecaram. Do viciado rigorosamente imoral ao viciado mais degradado, não há diferença. Embutida em cada coração está a rebelião contra Deus. Dentro de cada história individual há atos e atitudes que ficam aquém do santo padrão de Deus. Como resultado, a ruína pessoal e eterna é o futuro inevitável de todos os que vivem e morrem sem a salvação por meio do Senhor Jesus, que é recebida pela fé. Em graça surpreendente, Deus providenciou gratuitamente um plano de resgate para uma raça arruinada e pecaminosa. Nós temos, ou melhor dizendo, nos termos mais simples possíveis, João nos fala de um cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nossa profunda necessidade foi atendida com a solução perfeita de Deus, um sacrifício e substituto para o pecado. Ele, pessoalmente, se tornou o portador dos pecados por uma raça sobrecarregada. A cruz é tudo sobre o remédio de Deus para o pecado. O que fomos incapazes de fazer, Ele mesmo fez. No sofrimento infinito do Cordeiro Imaculado, Ele formou um caminho de perdão e justiça para todos nós. Deus está totalmente satisfeito com a obra de Cristo como uma resposta adequada à nossa culpa mais profunda, e Ele agora declara: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica de todo pecado. Como médico com um paciente doente, o diagnóstico correto da doença e a prescrição são passos úteis e necessários. É óbvio, no entanto, que sem ingerir pessoalmente, sem ingerir pessoalmente o medicamento específico, nenhuma cura é remotamente possível. O fato dos remédios serem genuínos e funcionarem como prometido são irrelevantes neste caso. Eles devem ser recebidos, ingeridos, ou a doença tragicamente fará outra vítima. Quanto mais o Evangelho de Deus, Deus prescreveu a cruz como a fonte de cura onde o perdão dos pecados é obtido. Esta solução, fornecida sem custos para o pecador culpado, mas um alto custo para Deus, é nos oferecido para ser recebido pela fé. Não há despesas para nós pelo grande custo na morte de Cristo. Tudo foi pago integralmente pelo próprio Deus. Uma pergunta, então, permanece: o que você fará com este remédio para os seus pecados? A obra de Cristo requer aplicação pessoal a fim de entrar em sua bênção. Você vai contemplar Ele, você vai olhar para Ele, para Cristo, para a salvação e vida. Você o receberá pessoalmente pela fé, aceitando-o como seu Salvador? Esta é uma decisão sua. Esta é uma escolha sua. Tudo Cristo já tem feito. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, lhe convido a crer no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo. Tudo isso que eu citei agora no final deste vídeo, versículos da Bíblia, estão em Atos capítulo 16, versículo 31, o Evangelho de João capítulo 3, do versículo 16 ao 21, Atos capítulo 4, versículo 12 e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.